maravilha é ceiarmos juntos como igreja, é levantarmos e adorarmos ao Senhor entregando os nossos dízimos e ofertas, é termos a comunhão na casa do Senhor com os nossos irmãos, é adorarmos, é sabermos que somos filhos e filhas amadas de Deus. Amados e amadas por Deus. E para quem está pertinho de mim sabe que eu gosto de falar sempre Abba. Filhas e filhos amados do Abba. Porque Deus é o nosso Pai. Pode todo mundo esquecer de você um dia, ou ter esquecido lá atrás sem querer. Mas Deus não. O Abba sempre esteve e sempre estará comigo e com você. Amém, igreja? Desde o útero, desde o ventre da nossa mãe. Quando ainda não tínhamos nome, quando ainda não tínhamos ainda a forma, o Senhor já sabia qual era o meu nome e o seu nome. Ele já sabia que o meu nome era Viviane. Ele já sabia o que eu seria. Ele sabia o que eu ia estudar. Ele sabia o que os meus pais iam fazer. Ele sabia de todos os detalhes. Ele sabe de todos os detalhes da sua vida, como sabe dos detalhes da vida dos nossos filhos e filhas. Quantos pais nós temos aqui nessa manhã? E mães? A maioria são pai ou mãe. Avós? Muitos já estão com galardão. Glória a Deus. Que bênção. Glórias ao Senhor. É bênção de Deus. Filhos são bênção de Deus. É por isso que a gente vai falar hoje um pouquinho sobre filho e filha. Não só o filho que você e eu geramos, mas também vamos nos colocar como esse filho, como essa filha, amada do Abba. E o que todos os filhos e filhas precisam? O que eu e você, o que o nosso filho, que foi gerado no nosso ventre, no útero da nossa família, o que a nossa filha precisa? Vamos abrir a palavra de Deus em Salmos 127, 3. Um único versículo, um versículo conhecido, mas um versículo que esconde nele 3 verdades absolutas, porque foram verdades cravadas no coração do Abba, para cada um de nós, para os nossos filhos e filhas. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Vamos falar isso juntos, numa só voz como igreja? Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é fiel. E Ele escolheu, na história que Ele teceu, na história da criação, da humanidade, na história de João Pessoa, da Paraíba, do Nordeste, do Brasil e das nações, Ele escolheu nos dar filhos como herança e filhas como herança. A primeira verdade que todo filho e filha precisa saber é que ele é uma herança. Um pai que constrói aqui na terra um patrimônio, que trabalha anos e anos da sua vida, que deixa um legado, ele pega tudo isso que ele fez e vai e deixa para o filho. E o Senhor, na história dele, nessa construção da linda história de restauração do homem e da mulher, dos filhos de Deus, das filhas de Deus, de volta para o Abba, de volta para Deus, de volta para o Pai, Ele escolheu dar para pais e mães que estão aqui, que estão me ouvindo na internet, que estão em casa, que estão nos hospitais, que estão agora em algum lugar. Ele escolheu dar uma herança. Eu e você recebemos de Deus uma herança. E nós precisamos contar isso para os nossos filhos e filhas. Eles precisam saber, através das nossas palavras e atitudes, que eles são
herança. Herança quer dizer que o melhor de Deus ficou para nós, pai e mãe. Amém? Você crê nisso, que você recebeu o melhor de Deus? Eu creio que a minha filha Thalita e o meu filho Mateus são o melhor de Deus para a minha vida, porque é uma herança que eu recebi. 2 heranças. Quantas heranças você recebeu? Mas o detalhe é que para que eles saibam que são herança, eu preciso, meu esposo precisa, todos os pais e mães precisam agir de maneira que eles se sintam como herança, como o melhor de Deus para as nossas vidas. Segundo lugar, eles precisam entender que eles são do Senhor. Não é da pastora Viviane. Não é da Jo. Os nossos filhos são do Senhor. Se tem um dono maior, se tem um pai maior, eterno, bondoso, amável, eles estão protegidos em nome de Jesus. Mas, pastora Viviane, quando a gente senta para conversar hoje sobre a verdade de saber que é do Senhor, muitas crianças, adolescentes e jovens estão com medo, estão tristes, depressivos, estão sendo ameaçados muitas vezes, e nós passamos esses últimos de como as nossas crianças e adolescentes estão com medo dos vídeos que eles têm aberto, das informações que eles têm recebido e das ameaças que esses vídeos fazem se eles não repassarem uma pseudo-corrente de vídeos. Como também soubemos há pouco de garotas na faixa etária da adolescência que, para fazerem parte de alguns grupos nas redes sociais, inclusive em Facebook, precisam postar uma foto sua sem roupa. E elas fazem isso depois de serem coagidas pelos pequenos grupos. Pais, mães, onde nós estamos? Pais, mães, onde nós estamos? Essas verdades não têm sido contadas por pai e mãe. A mim como pastora no gabinete pastoral. Nem a mim como educadora, não. Essas verdades estão sendo contadas por pessoas, foi o caso dessa advogada que foi dar uma palestra numa escola. E as jovens procuraram, porque fizeram isso, mas porque se sentiram ameaçadas. Ameaçadas de não fazerem parte do pequeno grupo, ameaçadas de não fazerem parte das redes sociais, porque eles adoram que curtam, que compartilhem, adoram fazer parte agora da massa. Esquecendo eles que eles são do Senhor. Se são do Senhor, o corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. E quem vai contar isso para eles? São os pequenos grupos deles? Não. São esses vídeos que ameaçam a crianças. Se não repassar, vai acontecer isso com a sua mãe e seu pai. Ei, pai, mãe, eu como pastora estou aqui para dizer, isso é mentira. Isso é mentira. Isso não pode fazer mais parte da história dos nossos filhos, nem das nossas filhas, independente da fase que estão. Precisamos nos posicionar. Os filhos são do Senhor e são herança. E é uma recompensa que Ele nos dá. A terceira coisa, filho é recompensa. É galardão. É galardão para o avô e para a avó, porque já está pegando no filho dos seus filhos. É recompensa para nós, pais e mães. Deus nos deu o que é melhor. Nós não podemos ficar em silêncio, igreja, amém? Não podemos deixar que os nossos filhos cheguem em casa contando o que está acontecendo com a amiga e com o amigo, porque isso daqui um pouco vai ficar normal. Mesmo os nossos sabendo que não devem abrir. Nós precisamos nos posicionar, começar a deletar esse lixo eletrônico que estão jogando nas nossas escolas, jogando nas nossas famílias, jogando nos nossos lares, em nome de Jesus. Eu oro para que cada filho, cada filha se posicione, independente de ser criança, adolescente, jovem ou adulto como nós somos,
Mas a mesma mão que tenta, que abre lá o vídeo, seja a mesma mão que vai, deleta e coloca no lixo eletrônico. Porque não é para ser aberto nem por nós, nem por nossos filhos. E nem para ser repassado. Em nome de Jesus, vamos limpar esse lixo que entrou e está levando crianças e adolescentes à depressão, à tristeza e a fazerem algo que a gente vai conversar daqui a pouquinho, que é bem mais sério. Todos os filhos precisam saber disso, que eles são herança, são do Senhor e são recompensa. Eles fazem parte de uma história maior, a história de Deus, que criou, que formou toda a humanidade. Há um propósito e um projeto para os nossos filhos e filhas, como há para nós, como filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso. Amém? Mas eles precisam receber algo de nós como pais. Eles precisam saber que são herança, são recompensa e são do Senhor. Mas precisam receber de nós 3 coisas que não pode faltar no nosso dia a dia. A primeira delas é a instrução. Abra a palavra de Deus em Provérbios 22:6. Provérbios 22:6. Instrua a criança segundo os objetivos, em outra versão, no caminho que você tem para ela, ou no caminho que ela deve andar. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Todo filho, toda filha precisa de instrução. E tem um povo que é exemplo para nós, que é o povo judeu. Preste atenção nisso. Uma das características que distingue os judeus dos outros povos da Bíblia é exatamente o valor que eles davam e dão ao ensino às crianças, ao ensino e à instrução dos filhos, das filhas. Para o povo de Deus, educar uma criança é uma responsabilidade sagrada, que foi dada por Deus para o pai e para a mãe. No nosso dia a dia, no nosso corre-corre, infelizmente, nós temos terceirizado essa responsabilidade sagrada que é nossa. Mas, diga-se de passagem, não tem como terceirizar. Porque quem vai dar conta a Deus do que estamos instruindo e ensinando aos filhos somos nós, pai e mãe. Por isso que a instrução deve ser o primeiro olhar que nós temos que ter para os nossos filhos, mesmo independente da fase que ele esteja. Aqui pode ter pais e mães, tem de criança, tem de adolescente, de jovem e de filho já casado, ou que vai casar, como Margarete. Mas a responsabilidade é a mesma. Vamos para Deuteronômio. Deuteronômio 6, 4 a 7. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 6, de 4 a 7. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Aí sim, ele não se desviará dele. Tem que ter a persistência. Tem que ser nos mínimos detalhes. Nós precisamos instruir os nossos filhos para que assim que eles, no dia a dia, na escola ou em qualquer lugar que eles possam ir, quando eles começarem a serem bombardeados, porque na verdade o que está acontecendo é um bombardeio das redes sociais, levando todo tipo de informação. E a inocência nada se eles não estiverem sendo instruídos, ensinados todos os dias
por nós. Nas pequenas conversas, nas atitudes, na forma como nós estamos educando, eles estão sendo instruídos a serem fortalecidos em Deus, na palavra de Deus. Tem que ter instrução. E a segunda coisa é ter conselho. Olha o que diz Efésios 6:4. O filho precisa receber conselho. Efésios 6:4. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O conselho do Senhor traz sabedoria. E hoje, eu gostaria de partilhar com a igreja um conselho especial que foi dado pelo profeta Elias, que serve para aquele contexto, mas serve para o nosso contexto hoje. Vamos abrir a palavra de Deus. Lá em 1 Reis 18. Para que a gente possa se situar bem nesse conselho, que deve fazer parte da minha vida, da sua vida, da vida dos nossos filhos, e que eles precisam receber, além dos conselhos que nós damos diariamente, eles precisam receber o conselho que tem que seguir a Deus. Veja lá a partir do versículo 19. Só leremos alguns versículos. 1 Reis 18, 19. Diz assim: Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal. Baal, um deus pagão, Deus com D minúsculo fenício, que era adorado pelos fenícios, pelos cananeus, e era adorado pela esposa de Acabe, a Jezabel. E foi ela que trouxe para o povo de Israel a adoração a esse Deus. E levou o povo a pecar por conta disso. E ele diz lá no 20, Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no. Vamos lá para o verso 26. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. Os profetas de Baal prepararam o novilho para o holocausto. E o profeta de Deus, Elias, homem de Deus, homem reto, foi e preparou também. O desafio era, vamos mais para frente, diz lá a palavra de Deus, lá no 28. Então, eles passaram, os profetas de Baal, passaram a gritar e ainda mais alto, a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Era uma prática pagã para chamar a atenção de um deus fenício, de um deus pagão. Os cortes, as danças, se automachucar para chamar a atenção. Eles fizeram isso, mas nada aconteceu, porque o desafio era: o Senhor é Deus, seria Deus aquele que queimasse o holocausto com fogo. E eles fizeram isso por horas, segundo a palavra de Deus. Até o meio-dia, de manhã até o meio-dia. E nada aconteceu até que eles começaram a gritar. Mas vamos lá para o verso 32 que diz assim: Com as pedras, construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Elias fez isso e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Vamos para o 36. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Primeira coisa, a solução. Ele orou. E ele disse: ó Deus de Abraão,
de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas estas coisas porque por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Segunda coisa, Deus estava usando Elias para que o povo voltasse o coração dele para Deus. Então o fogo do Senhor, verso 38, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados. Todos, até aqueles que adoravam os profetas de Baal, que adoravam a Baal. Todos prostrados disseram, vamos dizer numa só voz: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Você pode dizer isso com mais força? O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. É o que está faltando ser dito, contado para os nossos filhos. Eles precisam receber esse conselho, que só o Senhor é Deus. Que quando eles estão fazendo o que esses vídeos estão ensinando, como por exemplo, a última que nós estamos sabendo, são os cortes no corpo, são os furos no corpo, são as tatuagens exageradas para até sangrar, e depois tirar foto e mostrar para poder fazer parte dos pequenos grupos que eles estão aí se associando. Colocar aquelas fitas que estão colocando. Preste atenção. Diga para o seu filho, que cada filho que está me ouvindo agora, entenda isso. Você não está fazendo isso para Deus. Porque só o Senhor é Deus e o nosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Quando você faz isso, nós não sabemos de onde começou essa onda agora. Nós não sabemos qual foi a pessoa ou o grupo que começou. E isso está vindo em várias regiões da nossa nação. E já chegou aqui no Nordeste e na nossa capital, em João Pessoa, na capital da Paraíba. Isso está trazendo depressão e tristeza e pânico em algumas escolas. Tem pais chorando por aí, porque não sabem o que fazer. E eu queria dizer a você, pai e mãe, e você que está me ouvindo, que conhece alguém que está passando por essa situação, mostre esse texto. Mostre e diga que essas práticas não são de adoração a Deus. Quem faz isso, mesmo sem saber, está fazendo uma prática a um Deus fenício chamado Baal. Eles faziam isso para chamar a atenção desse Deus. Para introduzir essas práticas no meio do povo, para que o povo pecasse. Porque adorando a outro Deus, isso é idolatrias, estariam se afastando da bênção e do favor do Senhor. Nós precisamos dizer isso para os nossos filhos e filhas. Filho, Deus tem um projeto maior para a sua vida. Deus tem um projeto para você muito maior, filha. E o seu corpo é santuário do Espírito Santo. Deus vê cada filho e filha, cada homem e cada mulher. Cada um que Ele gerou, cada um que é herança e recompensa dEle. É galardão do Senhor, que é dEle. Vê como algo precioso. Sabe o que foi decretado lá em Israel? Foi decretado que ninguém fizesse tatuagem e que ninguém fizesse cortes no corpo. Que ninguém se autoflagelasse, porque eles faziam isso quando alguém morria, quando estavam em luto por alguém da família. E o povo de Deus foi instruído a não fazer isso, para não parecer, para não lembrar essas práticas pagãs. Amém, igreja? Cuidado, são coisas simples, mas que estão dando legalidade para que nas escolas exista falta de paz, para que nos lares tenham filhos depressivos com uma história que eu não sou amada, eu não sou amada. Você é amado e amada como você é, com o corpo que Deus lhe deu, com os talentos e dons e habilidades que você tem. Mãe,
pai, filho, filha. Todos nós somos amados como nós somos. E à medida que nós nos entregamos a Ele, Ele vai nos transformando como um vaso precioso, como uma herança preciosa dEle. Nós não temos que ter medo. Nós soubemos de meninas que estavam aos prantos, porque não sabiam o que fazer. Porque tinha a ameaça de que se não passasse adiante, algo ruim aconteceria com seus próprios pais, em especial com a mãe. Tem relatos, tem testemunho de pessoas que não fizeram isso e houve algo na família, quando isso tudo é mentira. E nós precisamos dizer isso para os nossos familiares, precisamos dizer isso nas nossas escolas, precisamos acordar e dizer para os nossos filhos, falar para eles que eles são amados, que isso não vem de Deus. E precisamos estimular, motivar essa nova geração a serem firmes, se posicionarem quando receber algo que é um lixo, vindo por redes sociais, eles precisam aprender a deletar. Nós podemos fazer isso com eles agora, mas eles precisam aprender a fazer sozinhos. Nem abrir, não repassar, porque a ideia é ficar repassando por grupos. Até nós, às vezes, inocentemente, como pai e mãe, ficamos repassando pelos grupos, e é isso que eles querem. Querem que fique conhecido, querem que seja reaberto aqueles vídeos. E nós precisamos dizer não, tem que dar um basta, deletar, porque isso é um vírus. Isso é um vírus que está matando a alegria e a inocência da nova geração. É um vírus que está matando, adoecendo os sonhos e os projetos dos nossos filhos. De estudar, de ter uma escola onde eles entram com alegria. Há menos de um mês atrás eu recebi uma criança onde os pais, eles pastor, não sei mais o que fazer. Ele tem pânico. Quando chega na frente da escola, ele não aguenta. Ele tem medo. Isso que está sendo feito, por trás nós sabemos que há a mão do mal. Trazendo tristeza, trazendo opressão maligna, trazendo coisas que entristecem os nossos filhos, que amedronta. Mas eles precisam saber que no Senhor, nada disso faz a diferença na vida deles. Amém, igreja? Eles estão protegidos por você, pai, por você, mãe. Eles estão protegidos por Deus, pelos anjos do Senhor. Falem a verdade para eles. Deem conselho, mostrem na palavra que eles são mais do que vencedores em Cristo Jesus, que eles tudo podem naquele que os fortalece, que é o Senhor, é o Abba, Pai da vida deles. Eles não têm o que temer, amém? Mas uma coisa, o profeta, ele fez e que a gente aprende. Elias, ele ensinou a todos nós a clamarmos, orarmos. Nós temos que orar pedindo perdão a Deus. Coletivamente, ou com os nossos filhos. Porque na medida que nós propagamos essas práticas, estão ferindo a santidade de Deus. Como foi feito aqui, Elias se levantou para clamar, para orar. Ele pediu que mostrasse que só Deus é Deus. Nós precisamos dizer isso para os nossos filhos. Nós precisamos dizer para eles e pedir perdão a Deus pelo que está acontecendo nas nossas escolas, na nossa vizinhança e, às vezes, dentro do nosso lar. Precisamos pedir, Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, pelos pecados cometidos pelas redes de comunicação. Amém, igreja? Pelas redes sociais, pelos aparelhos eletrônicos de comunicação. Me perdoa, Senhor, perdoa a minha família, perdoa o meu filho, a minha filha, perdoa os amigos da minha filha, os amigos do meu filho. Perdoa essa nova geração que não sabe o que estão fazendo, mas nós estamos nos posicionando hoje para orarmos pelos nossos filhos, para orarmos pelas escolas. Não é só ficarmos na palestra de paz, mas é aconselharmos, darmos o conselho e a instrução aos filhos. Filho, você é herança do Senhor. Você é uma recompensa que Ele dá. Falem, gritem pelos filhos, clamem pelos filhos, clamemos pela nova geração. Você pode fazer isso comigo agora, coletivamente? Você pode fechar seus olhos, erguer suas mãos e dizer: Senhor, perdoa-nos, perdoa a nova geração que tem aberto vídeos e informações que ferem a Tua santidade. Vem com um novo tempo, Senhor. Deleta esse lixo eletrônico
que tem contaminado os nossos filhos e filhas e os amigos dos nossos filhos. Perdoa as nossas famílias. Vai limpando cada aparelho eletrônico que tem nos nossos lares, que tem nas escolas e nos 4 cantos da nossa nação. Nós oramos em nome de Jesus. Eu creio que cada aparelho eletrônico que tem na minha casa, na sua casa, nas escolas, cada computador, cada tablet, cada celular, Senhor, cada notebook seja consagrado a Deus. Não fira a santidade do Senhor. Que as nossas famílias glorifiquem a Deus, até nos recursos que o Senhor tem nos concedido, para termos informação e conhecimento, igreja. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia das escolas. Entra com providência e provisão, Senhor. Entra nas creches, nas instituições, nos governos. Vai limpando, Senhor. Vai limpando as instituições. Para que, em nome de Jesus, as crianças tenham a inocência preservada. Os adolescentes cresçam, Pai, em um ambiente, Pai, que te glorifique, em nome de Jesus. Amém, igreja? O conhecimento vem do Senhor. Ele deu múltiplas inteligências para os nossos filhos. Como psicopedagoga, eu posso lhe dizer, tanto em consultório como em escola, todos os nossos filhos têm múltiplas inteligências para serem desenvolvidas para a glória de Deus e para a bênção na vida deles. E nós não podemos deixar que os seus conhecimentos, as suas múltiplas inteligências venham a ser atingidas por lixo eletrônico, por pecado eletrônico, que vai minando a atenção dos nossos filhos. E eles até param de se interessar por aquilo que é construído em família, de forma lúdica, que é construído por conhecimento em livros, param de ter atenção para isso, para darem mais atenção aos vídeos. Chega desse tempo. Que o Senhor nos levante, em nome de Jesus, como Elias, clamando, orando e dizendo, nessa casa só o Senhor é Deus. As professoras, os educadores, as coordenadoras, supervisores, diretores, que estão sem saber o que fazer, chorando, comece a clamar ao Senhor dentro da escola. Comece a dizer, Senhor, vem cá, Abba. Comece a dizer o nome de Deus. Comece a falar na escola, sim, por que não? Fale na escola. Diga lá que só o Senhor é Deus. Diga lá que Deus é o Jeová Rafá, é Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira, Ele é a bandeira dos estudos, Ele é a bandeira do conhecimento, Ele é a bandeira dos nossos filhos. É Ele quem tem sustentado a nossa cidade, é Ele quem tem sustentado o nosso estado, o nosso país, diante de tanta violência. É Deus. Então é Deus que tem que ser clamado. Amém, igreja? Em todas as instituições onde você, pai e mãe, colocar o pé, diga, Senhor, toma o controle, esse lugar, o governo é teu. Amém? Nós podemos fazer isso porque Deus se movimenta e abençoa através da minha vida e da sua vida. Amém? Pode ser qual for a instituição. Aonde tiver um pai e uma mãe que ora, um pai e uma mãe que clama, um pai e uma mãe que diz que só o Senhor é Deus, Ele pode estar ali reinando. Basta que a gente abra a boca e haja em nome do Senhor. Nesse último dia das mães, eu vi uma cena com a minha família que me marcou. Nós estávamos almoçando numa praça de alimentação, no shopping da nossa cidade. E enquanto nós estávamos sentados na mesa, toda a família, nós começamos a ouvir. Não foi choro, foi grito. Uma mãe gritando, pedindo ajuda, ajuda. E ela, uma mulher, eu nunca vi uma mulher tão desesperada em toda a minha vida. Ela colocava as mãos na cabeça, ela colocava as mãos, ela puxava as pessoas, ela foi atrás do bombeiro, porque o bebê dela, de 1 ano e pouco, estava almoçando com a família, com eles, e ele se engasgou com algo na garganta. Foram minutos, foram segundos de tanta atenção para aquela mãe, para todos nós que estávamos ao redor. A primeira coisa que as pessoas fazem, mesmo quem não é médico e médica, mesmo quem não é enfermeiro, a primeira coisa que as pessoas fazem é correr e ir para perto para ver o que é e se pode ajudar.
Na mesma hora, eu senti esse desejo e levantei da cadeira. Quando eu levantei, eu senti o Senhor tocar no meu coração, falar, ore, clame. E eu sentei e eu estava na frente da minha mãe. E eu disse para ela, temos que clamar, orar. E ela começou. Nós clamávamos, nós gritávamos naquele lugar, clamando pela vida daquele bebê. Nós começávamos a abençoar e ouvíamos, ao mesmo tempo que nós orávamos, nós ouvíamos as pessoas gritando naquela praça da alimentação. Mas ainda assim, com um pouco de tempo, parou os gritos e nós continuávamos orando, ouvíamos os passos. Quando a gente parou de orar, ouvíamos os passos deles indo para o elevador. E naquele momento eu levantei. Eu levantei de longe, fui para pertinho, mais ou menos perto do elevador, ergui minhas mãos, abençoei. E ali, eu começava a ver a mãe chorando, o bombeiro emocionado, porque ele começava a tossir, porque ele já estava no estágio de ficar roxo. A criança já estava bem roxinha. Eles desceram. Nós voltamos para a mesa, ficamos ali conversando sobre o ocorrido, orando por aquela mãe, conversando sobre aquela mãe, que desespero, com mais ou menos 30 minutos. Porque Deus também dá resposta da sua oração, amém? Eu sei que tinha gente ali na praça orando também, não era só eu e minha mãe. Porque Deus levanta pessoas para orar pelos nossos filhos e pelas nossas filhas. Você crê nisso? Com 30 minutos, eles voltaram. O elevador se abre, eles voltam para a mesma mesa, com o bebê na cor normal, ali sentado, e a gente olhando de longe, eu disse, agora eu vou aproximar mais de pertinho. E a gente foi ver, a minha cunhada chegou aí até lá, conversar um pouquinho. Era uma mulher de Deus, uma mulher evangélica. Naquela hora ela não sabia o que fazer, a mão dela estava na cabeça, gritando pela filha, pelo filho. Era um menino. Oh, igreja. Se seu filho ou sua filha estiver passando por alguma coisa, não espera chegar a ficar asfixiado pelo problema. Não espera, grita por ajuda. Procura alguém em nome de Jesus. Deus vai levantar homens e mulheres que orem pelo seu filho, pela sua filha, que entrem nessa peleja com você. Você não está só. Amém? Às vezes a gente está ali sofrendo, vendo o nosso filho sofrendo na escola, sofrendo na faculdade, sofrendo no casamento. Pede a ajuda a alguém. Alguém vai orar por você, vai clamar, porque Deus usa pessoas como eu e como você para orar. Porque os filhos e as filhas, em nome de Jesus, precisam entender que eles são herança, que são do Senhor. Eles são recompensa maravilhosa de Deus para você pai, para você mãe, para mim como mãe. Que o nosso filho receba de mim e de você a instrução, em nome de Jesus. O ensino, o conselho e uma coisa chamada alimentação saudável. Sabe o que eles precisam receber para a gente terminar nessa manhã? Eles precisam receber amor, alimento na alma e no espírito. Eles precisam receber motivação para não chegar nenhum engraçadinho, nenhum vídeo, nada, nem ninguém, nenhum pequeno grupo. E venha enganar os nossos filhos, porque eles vão se sentir amados e eles vão se sentir alimentados na alma e no espírito. Sabe com o quê? Vitamina B. Dê vitamina B. Sabe o que é vitamina B bíblica? É a Bíblia. Da Bíblia. Alimenta a alma e o espírito do teu filho. As múltiplas inteligências dele, sabe com o quê? Com a Bíblia, glória a Deus. Da vitamina B12, sabe o que é? Os ensinamentos dos 12 discípulos. Para eles seguirem ao Mestre, seguirem a Jesus. Siga a Jesus, meu filho, só o Senhor é Deus. Ele enviou seu filho, o único filho perfeito para morrer por você, meu filho. Já pagou o preço, não precisa se cortar, não precisa fazer nenhuma estripulia para fazer parte de pequeno grupo. Você é amado, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Leve seu filho a seguir Jesus. Dê vitamina A bíblica, o amor, a alegria, o arrependimento. Um filho que é alimentado por um pai, uma mãe que mostra arrependimento, é aquele pai que pede perdão e que perdoa. Amém? Não é vergonhoso, é uma honra reconhecer diante de um filho, de uma filha, que nós estamos errados e dizer: filho, perdoe-me, eu errei. Naquela hora, os céus se abrem
E a bênção vem trazendo o amor genuíno para a família e para o relacionamento do pai e da filha. Nossos filhos precisam de vitamina C bíblica, que são cartas que tocam o coração deles. Escreva para seus filhos. Não espere que eles fiquem baboseira. Não. Escreva cartas motivando a profissão deles, motivando a vida pessoal deles, dizendo que eles são amados, dizendo que você sente saudade, porque a gente sente, mas não tem coragem de dizer. Escreva para eles. Nutra e motive a sua descendência, as suas gerações. Dê vitamina C bíblica de colheitas. Tenha o prazer de colher vitórias em família. Depois que passam os problemas, vamos colher as vitórias em nome de Jesus com os nossos filhos e filhas. Amém? Problemas passam, é passageiro. Mas a vitória, quando vem, fica para a honra e glória do Senhor. Amém? E para terminarmos, dê vitamina D. Dê Deus para eles. Alimente seus filhos, vamos ficar em pé. Alimente com a palavra de Deus, com o amor de Deus, com as promessas de Deus. Deus, Ele é o Pai eterno. Do pai, da mãe, do filho, da filha. E os nossos filhos e filhas não podem passar de uma fase para a outra, chegar até o ponto de casar, sem que a gente passe para eles o legado de conhecer o amor de Deus. O amor que não muda. O amor que é imutável, que é incondicional. O amor, o único amor que gerou a nossa salvação, enviando o seu único filho para morrer por todos da família. É Jesus nas nossas vidas. É Jesus na vida dos nossos filhos. O que está faltando para o seu filho e sua filha? Entregue agora em oração. Você não vai gritar agora, mas você vai falar de coração para Deus. Ele vai suprir essa necessidade. Eu vou orar para que o Senhor venha suprir aquilo que o seu filho e a sua filha precisa saber e precisa receber. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela tua presença, pelo teu amor e porque tu és o nosso Abba Pai. Tu és o nosso Pai querido. Nunca nos abandonaste, Pai. Senhor, que cada pai e cada mãe que está aqui possam ser encorajados, fortalecidos no Senhor, para darem aos filhos o que eles precisam saber e o que eles precisam receber. Ó Deus, que cada pai e cada mãe possa tratar os filhos como herança, como recompensa, como galardão, e como sendo teus, Pai, como sendo do Senhor, um tesouro pessoal do nosso Abba. Que cada pai, cada mãe aqui possa instruir, aconselhar e alimentar os seus filhos, Senhor, com o melhor de Deus para a vida deles. Ó Senhor, faz parte de cada família, de cada lar que aqui está sendo representado. Em nome de Jesus, Pai, nós te clamamos e pedimos, vem reinar em nossos lares. Vem reinar nas escolas, vem reinar nas instituições de ensino, nas instituições governamentais. Onde estiverem, Deus, os nossos filhos e filhas, eles possam estar sendo protegidos por Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós nos posicionamos como igreja do Senhor, como pais, como mães, como protetores Teus, Pai, na vida dos nossos filhos. Nós abençoamos cada família, cada lar que está aqui. Em nome de Jesus, aleluia, amém. Aplausos.